Olá, você está no curso de Prática Jurídica Trabalhista da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Eu sou o professor Cláudio Dias e hoje vamos retomar, na verdade, a abordagem do assunto da disciplina com a unidade 5. Vamos tratar hoje, então, da produção da prova na prática trabalhista. O primeiro meio de prova que nós vamos abordar nesse vídeo de hoje é a prova documental. Então a prova documental, ela não por acaso também é a primeira a ser abordada, porque ela também vai ser a primeira a ser produzida. De acordo aqui com o artigo 787 da CLT, a prova documental do autor deve ser produzida com a petição inicial. Então o autor, ao fazer o protocolo da petição inicial, hoje no PJE, ao se fazer o cadastramento da petição inicial, ele também deve fazer o upload das provas documentais que ele tiver à disposição e fechar o protocolo da sua peça inicial com a prova documental acompanhando essa petição. Então, não haverá, pelo menos em tese, não há um segundo momento legalmente permitido para que o autor produza futuramente uma prova documental em outro momento, em outra fase processual. É possível que isso aconteça em casos excepcionais, se a prova se referir a um fato posterior ou se o documento só puder ter sido obtido posteriormente, mas se a prova documental já está à disposição do autor, nada justifica que ele venha a esperar que o juiz permita uma juntada a posteriori. Esse tipo de providência não tem amparo legal, você teria que contar 100% aí, com a simpatia do magistrado para poder permitir uma providência dessa, uma providência que não tem amparo legal imediato, direto, não tem amparo legal expresso. Então, para se precaver de eventuais problemas quanto à produção de prova, o autor deve, então, ficar ciente desde já que a sua prova documental deve ser produzida com a petição inicial e, em tese, não há um segundo momento para a apresentação dessas provas nos autos do processo. Para o réu, a prova documental deve ser produzida, pela que a CLT coloca aqui, no artigo 845, a prova documental do réu seria produzida em audiência, juntamente com as demais provas também seriam produzidas em audiência, é a lógica aí da concentração dos atos em audiência, que tem aqui no artigo 845 a sua expressão mais evidente. O problema dessa produção de prova documental do réu em audiência é que a sistemática que se adotava até 10, 15 anos atrás, que era a sistemática de o réu levar a contestação impressa e, juntamente com a contestação impressa, apresentar essa prova documental em mesa de audiência, é uma lógica que não vale mais hoje em dia por conta do PJE. A resolução do PJE, nós já vimos em aulas anteriores, a resolução do PJE, ela determina que a peça de defesa do réu, ela seja apresentada, seja protocolada no PJE antes da audiência. Então, antes de o juiz declarar aberta a audiência, a peça, a peça de contestação do réu já deve estar protocolada no PJE. E essa peça deve vir acompanhada da prova documental do réu. Então, embora nós tenhamos aqui no artigo 845 da CLT a possibilidade, ou melhor, a ideia de que as outras provas seriam produzidas em audiência, dentre elas, inclusive, a prova documental do réu, o fato é que hoje a prova documental do réu ela vai ser produzida conjuntamente com a contestação. É feito o protocolo da peça da contestação juntamente com a prova documental do réu, e vamos então aplicar aqui subsidiariamente o artigo 434 do Código de Processo Civil. Então, prova documental do autor produzida com a petição inicial, prova documental do réu produzida com a contestação. Em ambos os casos, a prova documental, ao ser produzida, ela deve vir de maneira organizada nos autos do processo. Embora não haja nenhuma sanção processual direta pelo fato de a prova documental ser apresentada de maneira desorganizada, o fato é que a resolução do PJE recomenda aqui no artigo 13, parágrafo 1º,
que, além de, obviamente, a prova ser legível, né, o escaneamento seja de uma qualidade mínima, que se possibilite, né, a compreensão do que a prova documental tem a esclarecer, a prova documental deve vir também de maneira organizada nos autos. Né? Então, não é recomendável, portanto, que se faça o escaneamento aleatório em um arquivo só de toda a prova documental, e também não é recomendável que a prova documental ela seja desacompanhada da sua especificação. Né? Então, também não é recomendável que se junte apenas colocando prova documental e se junte a peça, ou então documentos anexos e se junte essa peça, sem especificar o que é que esses documentos juntados, qual é o teor desses documentos juntados, ou que título se daria a esses documentos juntados. Por isso é que a resolução do PJE, ela orienta no sentido de que a prova documental, ao ser juntada, também deve vir de maneira organizada. Desse modo, a recomendação que se faz na prática é que, ao se mencionar uma prova documental qualquer na petição inicial ou na contestação, que o advogado, a advogada tenha o cuidado de colocar entre parênteses DOC número tal, DOC 3, DOC 4, DOC 5, e dizer respeito ao que documento específico aquela parte da peça se refere. Ao se fazer a juntada desse DOC 3, DOC 4, DOC 5 no PJE para fins de produção da prova documental, recomenda-se então que se coloque DOC 3, digamos, carteira de trabalho, DOC 4, contra-cheque, DOC 5, extrato do FGTS. Então, a prova documental, ela preferencialmente deve vir enumerada na ordem que são citadas na petição inicial e na contestação, e também ao se fazer o upload dos arquivos específicos, que também se tenha o cuidado de denominá-lo dessa forma também. DOC 3, carteira de trabalho, DOC 4, contra-cheque, DOC 5, extrato do FGTS. É um trabalho que facilita a apreciação do magistrado, facilita também o trabalho probatório da parte, e agiliza a tramitação do processo. Se você deixar para o juiz a tarefa de ficar escarafunchando os autos para saber em que momento daquelas 300 páginas tem lá aquele documento específico, é capaz, é muito comum, aliás, que o magistrado diga que não há elemento nos autos e indefira determinada providência porque ele não encontrou especificamente aquilo que se alegou. Então, esse trabalho de especificar o teor probatório, e principalmente de especificar em que ponto da prova documental estaria aquele lastro para a alegação que se trouxe na petição inicial e na contestação, esse trabalho é do advogado da parte. Se você esperar que o juiz faça o trabalho de fazer essa busca, esse trabalho de fazer a especificação da prova, é muito provável que o seu cliente tenha um indeferimento de uma providência que estava ali palpável nos autos, com a prova disponível nos autos, e que simplesmente por uma falta de capricho do advogado em fazer a especificação dessa prova, a providência acabou sendo negada pelo juiz. Então, é uma recomendação que o advogado deve seguir, mesmo que não tivesse essa norma do PJE, essa norma da resolução do PJE, o advogado deveria seguir, para fins também de facilitar o trabalho do magistrado e agilizar a tramitação processual. O próximo meio probante, aqui no processo do trabalho que nós vamos abordar, é o interrogatório. De acordo com o artigo 820, as partes serão inquiridas para esclarecer fatos a respeito da causa. Elas podem ser inquiridas pelo juiz e reinquiridas por seu intermédio. Isso significa o quê? Significa, primeiro, que a iniciativa de produção da prova oral para ouvir a parte é do magistrado. No processo do trabalho nós temos essa peculiaridade, Aqui no processo do trabalho vigora a lógica do interrogatório e não exatamente a lógica do depoimento pessoal, como consta no processo civil. Então, no processo do trabalho, a prova oral, ela é prioritariamente de iniciativa do magistrado, a prova oral da parte, a oitiva da parte, porque o juiz é que vai verificar se existem elementos fáticos a serem esclarecidos adicionalmente pelo interrogatório da parte. Então, o juiz determina a oitiva da parte ou não por seu interesse, no seu interesse de buscar a verdade para sentenciar aquele caso. Depois que o juiz faz a inquirição da parte, ele pode abrir a possibilidade para que o advogado da parte adversa
né? O advogado da própria parte não pode inquirir o seu próprio cliente na audiência, né? Então ele pode abrir a oportunidade para que o advogado da parte adversa formule perguntas. E essas perguntas são dirigidas ao juiz, né? O artigo deixa bem claro aqui, por ser intermédio, né? Então, pelo artigo 820, então, por intermédio do juiz, a parte vai ser reinquirida pelo advogado da parte contrária. Então, a lógica vai funcionar da seguinte forma: o advogado da parte contrária formulará as perguntas ao magistrado, o magistrado filtrará aquela pergunta, né? Seja para facilitar a compreensão, seja para verificar a pertinência dela com o caso concreto, né? E vai fazer o reencaminhamento dessa pergunta para a parte, e a parte responde para o magistrado, e o magistrado vai fazer constar em ata o resumo da resposta, não da pergunta, né? É incomum, embora seja possível, mas é incomum que o magistrado coloque o teor da pergunta na ata de audiência. Geralmente se coloca apenas o teor da resposta, né? Então, o magistrado então vai fazer constar em ata a resposta da parte. Então, a lógica do interrogatório funcionaria dessa forma: o juiz decide se vai inquirir a parte ou não. Se ele decidir não inquirir a parte, o advogado pode até protestar, né, requerendo que a parte seja ouvida, né, mas geralmente esses protestos para ouvir a parte contrária, quando o juiz indefere a oitiva da parte, em termos práticos, acaba não tendo muita repercussão depois, né, porque os tribunais acabam entendendo, né, de maneira até correta, né, que, com fundamento no artigo 820, né, a determinação da oitiva da parte é do magistrado. Se o magistrado entender que não há elementos fáticos a serem esclarecidos com a oitiva da parte, ele simplesmente vai dispensar a oitiva da parte. Agora, se o magistrado decidiu ouvir a parte, ele não pode negar que o advogado da parte contrária faça perguntas para a parte que está sendo interrogada, né? Então, geralmente a ordem vai ser a seguinte: o juiz, então, se quiser ouvir ambas as partes, ele vai primeiro ouvir, em regra, o reclamante. Depois que ele ouvir o reclamante, ele passa a palavra para o advogado do reclamado, para que o advogado do reclamado formule perguntas. Essas perguntas são dirigidas ao magistrado, o magistrado reencaminha essas perguntas já filtradas ao reclamante, que responderá direcionando a sua palavra, a sua resposta ao magistrado. Depois, se o juiz decidir ouvir também a parte contrária, decidir ouvir o reclamado, ele vai ouvir o preposto, e depois que ele estiver satisfeito com as respostas do preposto, ele vai abrir a oportunidade para que o advogado do reclamante formule perguntas ao preposto. Essas perguntas são formuladas ao juiz, o juiz faz a filtragem e repassa a pergunta ao preposto, que responderá ao magistrado e não voltado para o advogado do reclamante. Então, a ordem do interrogatório acaba sendo essa daí, né? Em regra, o juiz, quando quer ouvir as duas partes, ouve primeiro o reclamante, depois o reclamado, permitindo que, depois de esgotadas as suas próprias perguntas, do magistrado, o advogado da parte contrária formule perguntas, né, para aquela parte que está sendo interrogada. Então, essa é a dinâmica dos artigos 820 e 848 da CLT. O CPC tem uma regra que nem todo juiz observa, porque muitos entendem que não é aplicável ao processo do trabalho, né? É a regra segundo a qual, aqui no artigo 385 do CPC, né, parágrafo 2º, é vedado a quem ainda não depôs acompanhar o depoimento da parte contrária, né? E essa lógica, essa vedação acontece para evitar que o depoimento da segunda parte já venha, né, direcionado, venha facilitado, né, por conta do que ele ouviu do depoimento, no caso do processo de trabalho, do interrogatório da parte contrária que falou anteriormente, né? Então, é uma lógica que nem todo juiz do trabalho observa, mas que deveria ser observada, né? Muitos entendem, inclusive, que se aplica, mas nem todos, né? Mas justamente para evitar viciar o interrogatório da parte, que o juiz deveria observar essa lógica, né? Se vai ouvir reclamante e reclamado, né, seria uma providência salutar que o preposto do reclamado saísse temporariamente da sala de audiência, ficasse apenas o advogado para formular perguntas, e após o reclamante ter sido ouvido, o preposto retornaria. Se fosse a vez de o preposto ser ouvido, aí o reclamante não precisaria mais sair, porque o reclamante não vai mais ser interrogado depois, né? Então o preposto poderia ser interrogado posteriormente,
o reclamante ficaria em sala, não precisaria sair. Então, pela lógica, segundo a qual o juiz ouviria as duas partes e observando o que diz esse artigo do CPC, apenas o preposto do reclamado deveria sair da sala de audiência. Ele retornaria para ser interrogado e o reclamante não precisaria mais sair porque já teria sido ouvido, mas nem todo juiz, observa essa regra com o fundamento de que não seria aplicável ao processo do trabalho. Uma dinâmica curiosa que a gente tem que chamar a atenção é o que acontece se as partes tiverem que ser interrogadas e não comparecerem à audiência para serem ouvidas, né? O juiz então determina que, faz a lógica comum, fazer a primeira audiência, a chamada audiência inicial ou inaugural, e perguntar se tem acordo. Se não houver acordo, o juiz acaba, entre aspas, adiando, mas na verdade é designando a nova audiência para fazer instrução, ouvir partes, ouvir testemunhas. Para essa segunda audiência, geralmente o magistrado, quando quer ouvir as partes, determina o comparecimento dessas partes para uma segunda audiência. E aí a pergunta é, se essas partes se ausentam na segunda audiência, haveria arquivamento, haveria revelia? A resposta que vem aqui da súmula 9 do TST é que não. Então, se o juiz determina o comparecimento das partes para a segunda audiência, para a audiência de instrução, o autor não vem, não há arquivamento. O réu não vem, não há revelia. Existe uma consequência jurídica distinta que vamos verificar ainda hoje nesse vídeo, ainda em ato contínuo, a essa abordagem aqui do interrogatório, que também é previsto em uma outra súmula do TST. Mas de antemão, fiquemos então com essa noção. Para fins de reconhecimento do arquivamento e da revelia, a aferição da ausência das partes terá como parâmetro apenas a primeira audiência, apenas a audiência inicial ou inaugural. A parte do o autor que se ausenta na audiência inaugural, isso acontecendo, acarretará o arquivamento da reclamação. O réu que se ausenta na audiência inaugural, a sua ausência acarretará a sua revelia, mas superada a audiência inaugural, em que o juiz pergunta se tem acordo e geralmente, e se não houver acordo, haverá uma instrução. Aí nessa instrução, a ausência de ambas as partes não acarreta arquivamento para o autor, nem revelia para o réu. Tem uma outra consequência processual esperada, e essa consequência veremos ainda neste vídeo, um momento um pouco mais adiante. O próximo meio probante é a confissão. De acordo com o artigo 843, parágrafo 1º da CLT, o empregador pode comparecer em audiência, como a própria pessoa física, com um gerente, na verdade aqui não é um gerente de loja, é o sócio-gerente da empresa, ou um preposto. O preposto é qualquer indivíduo, sendo empregado ou não, qualquer indivíduo que tem que observar um único requisito estabelecido pela CLT, que é o conhecimento do fato. Qualquer indivíduo que se apresentar como preposto, ele deve ter o conhecimento do fato, e qualquer que seja a sua declaração em audiência, essas declarações obrigam o proponente, obrigam a parte ré que veio a constituí-lo para comparecimento em audiência. Então, a confissão aqui no processo de trabalho não tem muita diferença em relação àquela confissão que nós conhecemos do processo civil, então implicaria aí o reconhecimento de um fato que é favorável ao adversário e contrário ao seu interesse, e esse reconhecimento de fato pode ser uma confissão ficta ou real. Então, do mesmo jeito, vamos aplicar esses conceitos aqui também no processo do trabalho. Tanto aplicamos esse conceito que também no processo do trabalho, o desconhecimento do fato pode levar a uma situação aí de confissão. Então, o artigo 843 da CLT, parágrafo 1º, impõe o conhecimento do fato para o preposto. O reclamante, em tese, também deveria ter o conhecimento do fato. Quando a parte, aqui observe o CPC, artigo 386, quando a parte, qualquer delas, não é só o réu, não é só o preposto, também seria pessoa física do reclamante, seria o sócio-gerente, empregador, pessoa física, enfim, qualquer parte, uma vez sendo interrogada pelo juízo, se a parte se recusar a responder as perguntas, ou empregar evasivas, ou seja,
como o pessoal diz, tergiversando, enrolando, né, querendo engabelar o magistrado, querendo, né, trazendo, né, literalmente enrolando, né, o magistrado, tentando ali pegar caminhos assim, não exatamente precisos no que diz respeito ao esclarecimento do fato. Então, empregar evasiva seria essa prática, e quando a parte emprega evasivas ou né, deixa de responder o que lhe foi perguntado, o juiz pode consignar em ata que há recusa de depoimento, recusa de depor. E a consequência para a recusa de depor, de acordo com o próprio CPC também, seria a confissão ficta, né? Então, a confissão ficta, né, não seria apenas aquela que decorre, né, da ausência, digamos, da ausência de impugnação de um fato lançado pela parte contrária, né? A confissão ficta também acontece nessa hipótese em que a parte presente em audiência, tendo o seu interrogatório sendo colhido pelo magistrado, acaba deixando de responder ou empregando evasivas as perguntas que lhe são dirigidas, né? Então essa situação também acarretaria aí, né, a confissão ficta, e essa norma também é aplicável ao processo do trabalho. E ainda tratando de confissão, nós temos aqui a situação abordada pela súmula 74 do TST. Né? Então, de acordo com a súmula 74, item 1, né, do TST, aplica-se confissão à parte que, expressamente intimada com aquela cominação, né, não comparecer à audiência e prosseguimento na qual deveria depor. Né? Então, essa súmula 74 é consequência direta, né, ou continuação, né, digamos assim, daquela súmula 9 mencionada há poucos minutos atrás. Né? Mencionamos há poucos minutos essa súmula 9 do TST, afirmando que a parte que não comparece na audiência, que deveria ser interrogada, né, embora tenha sido determinada a sua presença pelo juízo, essa situação não acarreta arquivamento para o autor, não acarreta revelia para o réu, mas acarreta uma consequência. E essa consequência não está prevista no artigo 9, na súmula 9 do TST, mas está prevista na súmula 74. E a consequência é a confissão. Então, quando uma ata de audiência terminar com a seguinte frase, né, partes cientes de que deverão comparecer para depor sob pena de confissão. Então, geralmente, uma ata de audiência em que o juiz faz questão de ouvir as partes, né, ele coloca essa combinação, essa observação ao final da ata anterior. Se ele não colocar essa observação, né, geralmente ele vai colocar partes dispensadas, né, de comparecimento, aí só precisaria aparecer os advogados e testemunhas, se fosse o caso, mas se o juiz colocar essa observação de que as partes deverão comparecer sob pena de confissão, então esse não comparecimento na audiência de instrução não gera arquivamento, não gera revelia, súmula 9 do TST, mas gera confissão, súmula 74, item 1 do TST. Então, gera confissão. Então, se a parte não comparece, embora devesse por determinação judicial, a consequência será a confissão ficta para aquela parte que se ausentar. E aí surge a seguinte indagação: e se as duas, né, deveriam comparecer não aparecem para a audiência de instrução? Né? As duas partes foram intimadas com essa combinação. A ata de audiência anterior, né, geralmente a inaugural, terminou com a seguinte frase: partes cientes de que deverão comparecer para depor sob pena de confissão. Nenhuma delas aparece. Aparecem seus advogados, mas as partes não aparecem. O que acontece nessa situação? Né? Lembrando, não acontece arquivamento, não acontece revelia. O que vai acontecer nesse caso, embora pareça inusitado, o que vai acontecer é o fenômeno da confissão recíproca. Né? As duas partes serão consideradas pelo juízo, né, como partes que confessaram fictamente, e a solução dessa causa vai depender do ônus probante. Né? Então, aquelas alegações. Então, a lógica da confissão ficta é presunção de que os fatos alegados pela parte contrária são verdadeiros. Então, essa presunção vai ser confrontada com a prova que consta nos autos até o momento, que é a prova documental. Então, confrontando-se essa confissão ficta com a prova documental, quem conseguiu se desincumbir do ônus probante de maneira mais convincente? O juiz dará ganho de causa para essa parte. Então, embora pareça estranho esse fenômeno, mas é um fenômeno que pode acontecer, né? E uma vez acontecendo, ele não inviabiliza e também não gera para o juiz nenhum tipo de dúvida. Ele vai ter que simplesmente solucionar a questão observando o ônus da prova e a prova documental constante até ali. Né? Se não há nenhuma prova documental e pela lei, a prova documental deveria ter sido produzida pelo empregador, nesse caso, mesmo o reclamante não tendo comparecido, né, ele terá ganho de causa em relação a esse ponto. Né?
Do contrário, se existe a alegação do reclamante, digamos, de fraude no registro de ponto, né, que ele prestava hora extra, registrava o horário no relógio de ponto e voltava para trabalhar por fora, né, sem registro, essa jornada adicional, né, isso aí é um ônus de prova muito comum do reclamante, e aí o reclamante alega essa situação, ele não aparece para ser interrogado, o empregador também não aparece para ser interrogado na audiência em que deveriam, né, comparecer, e aí então o reclamante não tendo nenhum outro meio de prova convincente a respeito disso, a tendência é que nesse pedido o reclamante venha a perder, porque o ônus probandi seria de sua incumbência, né? Então, uma confissão recíproca, embora pareça um fenômeno estranho, né, a gente está acostumado aí a ver a parte confessando ficta realmente, né, e aí beneficia a parte contrária, uma situação de confissão ficta em que as duas serão consideradas como confessas, né, gera uma situação em que o juiz solucionará a questão pela prova já produzida nos autos, observando o ônus probandi de cada parte. Então é dessa forma então que nós finalizamos aqui a abordagem da confissão. E assim encerramos, né, a abordagem sobre os meios de prova na prática jurídica trabalhista. Espero que esse conteúdo para você, espectador e espectadora, tenha sido um conteúdo proveitoso, né? Convido a você que nos acompanha aqui para que se inscreva no canal, acompanhe os demais conteúdos que, né, de tempos em tempos faremos aí atualizações a respeito e traremos nesse canal aqui tudo que diz respeito à abordagem da prática jurídica trabalhista. Agradeço e até a próxima.